Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde à nossa professora assistente Rosário. Boa tarde ao nosso diretor de imagem Isnaba. Boa tarde a todos que irão chegar ainda para prestigiar aí a nossa aula, né? Do curso técnico em administração, e hoje nós vamos falar na nossa disciplina de ética e relações interpessoais, né? E logo depois dessa nossa aula teremos ainda a aula de projetos. Certo? Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. O Felipe é o primeiro a chegar, gente. O Felipe, quando não é o primeiro, é o segundo a chegar, né, Felipe? Então, vamos lá, Picos, boa tarde, bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre informações socioambientais, né, e dimensão contábil financeira, que é o balanço social, é o relato integrado, né? Então, quando a gente vê esse tema aí, certo? A gente nos remete a quê? Primeiro, a gente vai ter o objetivo de descrever a capacidade para elaborar os demonstrativos de natureza social e ambiental e compreender a relevância desses demonstrativos e as tendências no mercado. E quando a gente fala já, antes de entrar nesse tema, a gente vai recapitular em forma de questionamentos a aula passada, tá? Em forma de questionamentos. Mas sobre o tema, informações socioambientais, gente, a gente vai falar um pouco sobre a contabilidade ambiental, tá? É esse tema de hoje da aula, certo? Gracieide Vieira, boa tarde, seja bem-vinda. Então, vamos recapitular a aula passada em forma de questionamentos. Por que em forma de questionamentos? Vocês irão logo ver questões aqui que podem estar constando na avaliação de vocês, certo? Nina chegou, foi com vontade, ó, Isnaba. A Nina Brito chegou, foi com vontade. Boa tarde, né? Tauan Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Bem-vinda, Nina. Eu gosto de gente assim, já chega botando o pé assim na parede, ponto, cheguei. Chega logo arrebentando, né, Nina? Gostei, tem que ser assim, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos recapitular em forma de questionamentos. E esses questionamentos, essas perguntas aqui, certo? Olha, ó, não é? Essas perguntas aqui podem constar na avaliação de vocês ou não, certo? Então, a gente vai lembrar da aula passada, mas em formato de questões, certo? E olha só, comentar qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo. Aí a gente nos remete a quê? Aquela questão temporal, né? As áreas internas, o ambiente, nível hierárquico, a cadeia de produção, etc, né? Então, vamos recapitular. Bom, quando a gente fala em relação ao tempo, é que a ética ela tem que ser integrada constantemente, né? E não em períodos específicos, certo? Maria Clara, bem-vinda. Qual data vai ser a prova, Picos? A professora Rosário, tem como informar aí a data da avaliação? Se tiver, ok. Se não, tá? Entrar em contato com o pessoal aí da SEDUC, tá bom? Então, vamos lá. Temporal deve ser contínua e não apenas em períodos específicos. Quando a gente fala em relação a áreas internas, tem que ser não só algumas áreas, mas todos os setores. Cauã, boa tarde, tá? Todos os níveis hierárquicos. Não ser necessário somente, né, colaborador, somente gestor, somente diretor. Todos da empresa devem estar integrados na ética, tá? E todos os níveis da cadeia de produção. Instituição que tem uma produção com muita preocupação ambiental, mas que na venda utiliza embalagem plástica, não está preocupada com toda a cadeia, tá? Edson Júnior, boa tarde, seja bem-vindo, tá? Bom, na segunda questão, falei sobre o desenvolvimento do Código de Conduta, que deve considerar os seguintes aspectos, né? E eu já vou colocando, pessoal, as respostas, os gabaritos, para que a gente possa começar a falar da aula de hoje. Isso é só lembrando da aula passada, em forma de questionamentos. Então, quando fala em Código de Conduta, deve considerar a missão e valores da empresa, tá? Os objetivos empresariais, a legislação sendo ela vigente, não só o código, mas toda a legislação envolvida, tá? E as diferenças individuais, ou seja, todas as alternativas são verdadeiras, tá?
Em relação à teoria do negócio de uma empresa, é falso afirmar o quê? Que deve ser avaliada quando ocorre um fracasso inesperado. Não só com um fracasso, um sucesso também, tá? Bom, assinalar a alternativa verdadeira. As políticas e posturas éticas constituem-se de conhecimento e informação, logo valorizam a empresa, certo? Não consiste em exemplo de falta de ética, divulgar um breve texto disponível na internet, citando a fonte em seu trabalho particular. Tá? Quais pessoas o código de conduta da empresa deve abranger? A primeira questão, a gente falou sobre um aspecto, né? Que era a questão dos níveis hierárquicos, em relação aos níveis hierárquicos. Ou seja, todos, código de ética tem que abranger a todos. Conselheiros, diretores, sócios, funcionários, tá? Fornecedores e outros stakeholders. Né? E o que são stakeholders? São as pessoas físicas ou jurídicas. Somos nós ou empresas que têm interesse pela empresa. Né? Eles podem ser funcionários, representantes da comunidade, concorrentes, acionistas, investidores, o governo, a família dos funcionários, a população do entorno da empresa, clientes, entre outros. Tá? Bom, citar 5 assuntos, olha só, prestem atenção. Quando, na avaliação, vamos supor que eu colocar uma questão dessa, vamos supor, né, um exemplo. Se eu colocar, cite 5 assuntos, cite 3 assuntos, 3 temas, ou assunto ou tema, que merecem ser abordados pelo código de conduta da empresa, de uma empresa, né? Os assuntos são diversos, vocês já sabem os assuntos. Só que eu vou pedir para citar 3 ou 5, tá? Então, de todos esses assuntos, vocês irão escolher, né? Cumprimento das leis e pagamento de tributo, operação com parte relacionada, né? Conflito de interesse, processo judicial e arbitragem, né? Prevenção e tratamento de fraudes, doação, nepotismo, meio ambiente. Então, são assuntos que merecem ser abordados pelo código de conduta da empresa, tá? Beleza? O que são partes relacionadas? Exemplifique, tá? E parte relacionada é uma entidade ou uma pessoa física ou um membro próximo da família dessa pessoa física que esteja relacionada a outra entidade, né? Exemplo de partes relacionadas: pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, determinada pessoa, tá? Gestora de uma empresa, faz transação comercial com outra empresa, que o principal acionista é um membro da família. Na pessoa jurídica, que é outro exemplo da parte relacionada, a empresa A tem 55% das ações da empresa B, portanto, são partes relacionadas, certo? Anne Caroline, boa tarde. Bom, e exemplificar uma situação em que um gestor tem conflito de interesse. Exemplificar uma situação. Aqui nós temos 4. Né? Então, se for realmente uma questão da avaliação, citar, por exemplo, cite 2 situações, cite 2 dessas 4, cite uma dessas 4, cite todas as situações. Vai ser todas as situações, certo? Um sócio que possui investimentos na empresa concorrente, né? Um administrador sócio da concorrência, um grupo de gestores que possuem interesse diverso na empresa, né? Um membro do conselho da empresa que, ao mesmo tempo, exerce uma função de gestão. Tá? É uma situação em que um gestor tem conflitos de interesse. Bom, e aí a gente entra nesse assunto de hoje, informações socioambientais e dimensão contábil financeira, que é a contabilidade financeira, tá? Bom, e o que é essa contabilidade financeira, gente? O que é esta contabilidade financeira? E qual a sua importância nas empresas? Quando a gente vê contabilidade, a gente lembra de quê?
A gente vai fazer uma contabilidade, a gente vai contar custos, né? Despesas, investimentos, né? Tudo que é relacionado ao que a gente faz no processo produtivo da empresa, certo? Ligado ao financeiro, tá? Compras, vendas, certo? Só que a gente está falando sobre contabilidade ambiental, tá? E quando a gente fala, Andriele, Conceição, boa tarde. Quando a gente fala de meio ambiente, nós vamos explorar o quê? Recursos naturais. Não é verdade? Para explorar recursos naturais ou os recursos da natureza, a gente tem que ter consciência, que é justamente que consciência é a palavra-chave quando o assunto é a exploração de recursos naturais. Cada vez mais o ser humano e as empresas veem o quê? Entendendo que a sustentabilidade do meio ambiente é essencial para o equilíbrio ecológico do planeta. Tá? Rafaela, boa tarde, seja bem-vinda. Então, nesse contexto, destaca-se uma área que contribui decisivamente para isso, que é a contabilidade ambiental. Tá? A contabilidade ambiental é uma área que abrange o quê? Tudo que a gente vai investir ou gastar, né, na área ambiental dentro da nossa empresa. A compra de um equipamento para reduzir, minimizar ou acabar, né, com o impacto que está sendo causado. Então, entra na contabilidade ambiental, tá? Bom, a contabilidade ambiental é uma ferramenta. Quando eu falo de ferramenta, o que é que vocês já pensam? Glaciele e Maria Quaresma, sejam bem-vindas. Quando eu falo de ferramenta, eu venho sempre falando aqui para vocês. Quando eu falo de ferramenta, né, é algo que vai ser implantado. Então, contabilidade ambiental, ela será o quê? Implantada. Para ser implantada, eu tenho que o quê? Investir. Né? Para investir, eu tenho que ter recurso financeiro. Né? Eu vou gastar. Tá? É uma ferramenta que permite o quê? O registro e o controle de quê, professora? De dados relativos a ações empresariais que envolvem e afetam o meio ambiente. Então, eu vou registrar e controlar dados, né, relativos a ações que envolvem e afetam o meio ambiente. Por exemplo, registro e controle de uma construção civil. Tá? É uma ação empresarial que envolve e afeta o meio ambiente. A construção civil. Né? O plantio de espécies florestais. Eu vou ter que desmatar. Então, é uma ação que envolve e afeta o meio ambiente. Então, eu tenho que registrar e controlar dados sobre essa ação. Exemplo, desmatamento. Eu tenho que registrar e controlar, né, relativo ao desmatamento. Registrar quando vai ser feito, de que maneira eu vou fazer o desmatamento, qual é a área, né, quantas espécies florestais eu vou plantar, eu vou ter que comprar para plantar naquela área que vai ser desmatada, quais equipamentos eu vou precisar, né, qual é o valor dos equipamentos, certo? Então, tudo isso é registrado. Essa atividade nasceu a partir da preocupação da sociedade, do governo e das empresas com relação à limitação dos recursos naturais e das consequências negativas da sua exploração indiscriminada. Bom, como funciona? Como é que funciona? Os relatórios de contabilidade ambiental funcionam como um registro do patrimônio relacionado ao meio ambiente e apontam monetariamente os benefícios, prejuízos e resultados da exploração dos recursos naturais. Tá? Frequentemente,
As empresas divulgam esses relatórios contábeis e de sustentabilidade com as informações, né, sobre as ações adotadas no âmbito socioambiental e apresentam o seu planejamento sobre o tema, tá? Bom, esses conceitos, né, que envolvem a contabilidade ambiental englobam despesas. Engloba as despesas que a empresa vai ter ao implantar, por exemplo, a própria ferramenta de contabilidade ambiental. Tá? Os custos naturais, as perdas, as receitas, os ativos e passivos, né, sempre relacionados ao meio ambiente. Tá? As ações de gerenciamento ambiental são contabilizadas e categorizadas de acordo com sua função. Alguns exemplos são os custos com recuperação de áreas degradadas ou contaminadas. Custos com recuperação de áreas contaminadas, as perdas com gastos para cobrir acidentes, a receita com a venda de produtos reciclados, etc. Bom, observem que os subitens dessa aula, gente, os itens e os subitens são em forma de questionamentos. Justamente já pensando em vocês quando vocês forem responder a prova, tá? Por que questionamentos? Porque aqui a gente vai comentando, vai interagindo, vai discutindo, tá? De uma forma saudável. Então, quais os princípios da contabilidade ambiental e suas vantagens? A partir da contabilidade ambiental, pode ser planejada e implantada ação efetiva de aferição de consumo de recursos, como água e eletricidade, além de estudos de diminuição de seus custos, por exemplo. Né? Através da geração de informações e demonstrações, são apresentadas a eficácia e a viabilidade das atividades ambientais planejadas, né? De forma que é possível avaliar se vale a pena ou não, né, ao executar. Bom, um dos maiores benefícios da contabilidade ambiental não é só a empresa. Amanda Viana, boa tarde. Benefícios da contabilidade ambiental. Não é só a empresa, mas também para toda a sociedade. E a possibilidade de mudança e continuidade das ações ambientais por meio da utilização dos dados contábeis obtidos. Tá? Assim, a empresa pode gradativamente reduzir seu impacto no meio ambiente, beneficiando a todos. Raila, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, e esses relatórios contábeis? Os relatórios contábeis ambientais também auxiliam na identificação dos custos, permitindo que os investimentos nesse setor sejam feitos de acordo com os custos e benefícios mais adequados. Tá? Além disso, a publicação do balanço ambiental demonstra o quê? Maior transparência de gestão e preocupação com o meio ambiente. O balanço ambiental. Isso faz com que haja uma melhoria da imagem da empresa junto à opinião pública. Bom, professora, e a contabilidade ambiental no Brasil? Temos? Tá. É cada vez maior o número de consumidores que levam em consideração as decisões socioambientais de uma companhia na hora de comprar um produto. Por isso, a adoção de contabilidade ambiental no Brasil vem crescendo constantemente. E essa ferramenta é uma importante fonte de registro e cálculos que contribui significativamente com as questões do meio ambiente. Tá? As empresas que souberem capitalizar a preocupação com o meio ambiente podem obter benefícios, né, comerciais com isso, bem como melhoria na percepção da sua marca. Empresas que souberem capitalizar a preocupação com o meio ambiente
obtém benefícios comerciais com isso, bem como melhoria na percepção de sua marca, a imagem perante a sociedade, ao mercado de trabalho. Bom, dentro da contabilidade ambiental do Brasil, nós temos os custos ambientais. A gente lembra de contabilidade, lembra de custo, né? São as aplicações que as empresas fazem em utensílios que são utilizados para a preservação e recuperação, né, do entorno ecológico. Utensílios, bens que preservam e recuperam. Tá? Segundo o professor Lopes de Sá, a questão de custo, olha só, não está ligada à obrigatoriedade, mas sim questão de custo, utilidade de um investimento em favor de uma necessidade que se traduz em objetivo de um empreendimento no qual se insere aquele de ordem meioambiental. Tá? Segundo Rocha e Ribeiro, assinalaram que custos ambientais são gastos realizados pela empresa para reduzir ou eliminar. Então, custos reduz ou elimina, né, os efeitos negativos do seu sistema operacional sobre o meio ecológico. Os investimentos nessa área têm recebido ênfase expressiva, tá? E, diante disso, necessitam, portanto, serem incluídos na estratégia da gestão econômica financeira das empresas. Os custos ambientais aumentam com o crescimento da população. Olha aí que interessante. Custos ambientais aumentam com o quê? Com o crescimento da população. Alguém quer interagir? Vamos interagir? Tá. Crescimento populacional. Acelerando. Né? Construções, saneamento básico, né? Construção de escola, construção de clínicas, hospitais, tudo construção, né? Indústrias surgindo, atividade industrial surgindo, precisando de mão de obra, né? E aí a população crescendo. Esses custos ambientais aumentam. Sabia? Aumentam por quê? Porque essas pessoas que estão aí fazendo parte desse crescimento populacional, né, elas estão fazendo atividades, as indústrias, as organizações, né, fazem atividade que impactam o meio ambiente. Certo? Então, os custos ambientais aumentam com o crescimento da população. Contabilidade ambiental, relatório para um futuro sustentável, responsável e transparente. Atualmente, há uma enorme pressão pela qualidade das relações. E atingir ou não, atingir essa qualidade ou não será um fator determinante para o sucesso nos negócios. Essa pressão é devida, em parte, ao poder que as corporações conquistaram nas últimas décadas. E olha só, se as empresas, sobretudo as ligadas à iniciativa privada, são as empresas ligadas à iniciativa privada que geram empregos e conhecimentos. Ora, se é uma coisa que está gerando emprego, né, vai ter que gerar conhecimento, por quê? Se tem oportunidade de trabalho, se tem oportunidade de algum emprego, a indústria, a organização, a empresa, seja o que for,
vai contratar pessoas capacitadas, qualificadas, especialistas. Tá? Então, gera emprego, mas também quer um profissional que trabalhe, que seja qualificado, que seja, né, especializado, capacitado, certo? Empregos e conhecimento dominam técnicas de gestão, dispõem de capital e concentram um número extraordinário de talento e de pessoas inovadoras que fazem as coisas acontecerem. O mundo corporativo tem, portanto, um papel fundamental, tá, na garantia de preservação do meio ambiente e na definição da qualidade de vida das comunidades dos seus funcionários. Bom, empresas socialmente responsáveis. Empresas socialmente responsáveis, né, geram o quê? Valor para quem está próximo. E, acima de tudo, conquistam resultados melhores para si próprio. Tá? A responsabilidade social deixou de ser uma opção para as empresas. Não é opcional, não é opção. Né? É uma questão de visão. É uma questão de estratégia e, muitas vezes, de sobrevivência. Hoje, né, durante a pandemia, ninguém se preocupava. Né? Nenhuma empresa se preocupou com responsabilidade social. Né? E aí veio a pandemia. A pandemia fechou as portas, né, dos empresários. Muitas pessoas desempregadas perderam o emprego, ficaram desempregadas. Né? Por quê? Vamos lá. Tenho duas empresas. Uma que se preocupou com a responsabilidade social, né? Que nunca deixou de... que simplesmente valorizava essa questão do futuro sustentável, responsável e transparente. Né? E outra, uma não parou de se preocupar e outra se preocupava. Tá? E aí? Quem sobreviveu? Quem iria sobreviver? Sara Carvalho, boa tarde, seja bem-vinda. Quem iria sobreviver? A que se preparou responsavelmente, né? Ou a que nunca se preocupou com isso? Quando eu falo de muitas vezes de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de estar no mercado de trabalho. Estar inserida. No mercado de trabalho. Essa inserção no mercado de trabalho, essa sobrevivência de se estar inserida e manter-se. Tem empresa assim, professora? Tem. Tem empresa que faça chuva ou faça sol. Tá lá. Se mantendo. Inserida no mercado de trabalho. Por quê? Porque pensou na responsabilidade social e outros pontos também. Certo? Não teve... As que fecharam as portas, botem na cabeça de vocês. Não tinham visão de futuro. As que fecharam as portas. Tá? Não tinha visão de futuro, não tinha um planejamento estratégico, não tinha. Porque se tivesse, não teria fechado as portas, teria sobrevivido. Né? Os assuntos ambientais estão crescendo em importância para a comunidade de negócios, em termos de responsabilidade social, de consumidor, desenvolvimento de produtos passivos legais, né, e considerações contábeis. A inclusão da proteção do ambiente. Proteção do ambiente, incluir, né,
entre os objetivos da administração, amplia substancialmente todo o conceito de administração. Bom, os administradores cada vez mais têm que lidar com situações que parte do patrimônio das empresas é simplesmente ceifada, arrancada, tirada pelos processos que envolvem o ressarcimento de dados. Tá? Bom, nesse cenário, é cada vez mais árdua a tarefa, certo, do administrador no tratamento desses assuntos da contabilidade e sua divulgação. Bom, e a complexidade da atividade de certas empresas, muitas vezes é o quê? Atividade complexa, muitas vezes é fator que dificulta o tratamento a ser dado no registro e na divulgação de, principalmente, os chamados passivos ambientais. Tá? Bom, esse assunto envolve julgamento e conhecimento específico. Né? Francisco Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Daí a necessidade de envolver não somente, olha aí a questão da relação a nível hierárquico, né? A relação das áreas dentro da empresa. Olha aqui. Né? O assunto não envolve somente a alta administração e a classe contábil. Aconteceu um problema na empresa. Ah, eu vou envolver somente a alta administração e os contadores? Não. Tá? Envolve engenheiros, envolve advogados, juristas, técnicos em finanças, técnicos em administração, administradores. Certo? Por quê? Quando a gente fala de contabilidade ambiental, está dentro da área ambiental. Tá? A área ambiental, a gente tem que ter o quê? Responsabilidade. Então, quando diz aqui que a necessidade de envolver não somente a alta administração, né, mas também os engenheiros e todos os outros responsáveis por aquilo, tá? Cajazeiras, boa tarde, bem-vindo. É porque a responsabilidade é de todos. Beleza? Bom, portanto, né, a participação da contabilidade é de extrema importância, pois vai despertar o interesse para as questões ambientais, ajudando a classe empresarial, né, a implementar em sua gestão empresarial a variável ambiental. Não apenas para constar na legislação, mas por uma verdadeira conscientização ecológica. Quando diz isso aqui, não apenas para constar na legislação. Como código de ética, ali não está apenas somente para constar ali na empresa, não. Ele tem que ser seguido. Tá? Variabilidade ambiental. Vamos já falar sobre a variabilidade ambiental. Mas olha só, vamos lá ler o contexto, beleza? Participação da contabilidade é importante porque, vou explicar assim, tá, Santana, do Piauí? Contabilidade ambiental é importante por quê? Porque envolve todo o processo, certo? Produtivo, tá? O que a gente gasta, o que a gente vai implantar, certo? Desperta o interesse para as questões ambientais. Toda a questão ambiental que está inserida naquela cadeia produtiva. Ajudando a classe empresarial a implementar em sua gestão empresarial a variável ambiental. Que é essa variável ambiental? É a questão ambiental. Implementar em sua gestão empresarial essa variável, não apenas para constar na legislação.
Nós temos o quê? Nós temos o quê no tripé de sustentabilidade? Nós temos a variável econômica, nós temos a variável social e a variável ambiental. O aspecto ambiental. Implementar em sua gestão o aspecto ambiental, não apenas para constar na legislação, tá? Mas por uma verdadeira conscientização ecológica. Beleza, Santana? Tá? É como se você tivesse a sua empresa, tá? E você vai implantar o quê? Esse aspecto, essa variável aqui, ó. A variável de meio ambiente. Mas eu quero implantar não para constar na legislação. Não para que minha empresa tenha somente créditos, que eu consiga algum benefício com isso. Mas eu quero conscientizar. Eu quero causar uma conscientização ecológica em relação à minha atividade empresarial, tá? Com o meio ambiente. Certo? Beleza, Santana? Essa palavra variável aqui, gente, é a implantação do aspecto ambiental, do aspecto de meio ambiente. Tá? Era isso que você tinha perguntado, Santana? Estou explicando só esse termo aqui, ó. Certo? Bom, nesse sentido, não podemos ficar para trás. Não podemos perder mais a oportunidade de nos inserir no seio da sociedade. Assumindo uma nova postura como cidadão e como profissional perante a sociedade. Imagina aí você um profissional técnico em administração, imagina aí um profissional técnico em meio ambiente para se inserir na sociedade, tá? Vendo que a sociedade se preocupa muito com a questão ambiental, você falando algo sobre a variável ambiental, ou variável social, ou variável econômica, né? E você não fazer nada em relação a isso. Certo? Então, nós temos que mudar a nossa postura como cidadão em relação ao assunto ambiental, ao aspecto ambiental. Tá? As empresas hoje, gente, elas estão com as imagens, elas estão preocupadas com a sua própria imagem. Nós sabemos disso. Né? E uma empresa que não se preocupa com esse aspecto ambiental, ela não vai ficar com uma boa imagem no mercado. Uma empresa que cause um impacto ambiental e mesmo assim não diminui, não exclui, não encerra o problema ambiental, ela vai ficar mal vista. Tá? Os clientes vão olhar para essa empresa com outros olhos. Certo? E é um sinal de quê? De falência. Tá? Está aí o desafio para nós, né, profissionais, não só os contadores, todos os profissionais. É fazer uma contabilidade adequada a um modelo ambiental, integrado e competitivo, que compreenda o quê? Movimentos econômicos, movimentos operativos e movimentos ambientais. Observem, minha gente. O que é melhor? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma empresa. Eu quero que respondam, tá? Vocês têm uma empresa onde vocês investiram muito no processo produtivo. E sabem que tem uma legislação a seguir. Vocês investiram na implantação de gestões
Gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão ambiental. Né? Vocês investiram. Se investe em gestão ambiental, então a preocupação de vocês está com essa, né? Com esse aspecto aí, a preocupação no aspecto ambiental. Você melhorando o aspecto ambiental da sua empresa, você vai melhorar o aspecto econômico e o aspecto social. Tá? Imagina aí, você com uma empresa, tá? E não cumprindo o que diz a legislação ambiental. Né? E aí você tem que implantar ferramentas, como, por exemplo, a contabilidade ambiental. Você tem que implantar. Você está gastando demais, você não está tendo controle. Né? E aí você não implanta, você não investe, não treina seus funcionários. Né? E quando vem uma denúncia, e aí, o que é que você prefere pagar? Uma multa exorbitante com valor enorme? Ou você prefere ficar constantemente ali evoluindo, treinando seus funcionários, apresentando um relatório de impacto ambiental ao órgão responsável? O que é que você prefere? Gente, às vezes uma multa ambiental faz fechar uma empresa. Eu já citei aqui para vocês o exemplo, né, de uma indústria de cimento do Maranhão. Fechou. Falar em fechar, eu já pedi para o meu diretor de imagem dar uma coisinha aqui nesse ar-condicionado que está gelado. Tá gelado, a professora está com o narizinho aqui geladinho. Né? Então, olha só, o que é que vocês preferem? Preferem pagar a multa, né? Ou seguir implantando ferramentas que podem ajudar a melhorar o processo produtivo de vocês? Para que seja um processo produtivo consciente, responsável, sustentável e transparente. O que vocês preferem? Carlos Antônio pedindo boa tarde. Primeiramente, boa tarde, né, Carlos Antônio? Boa tarde, seja bem-vindo. Pedindo uma boa tarde para Clarice, Maria Luísa aí mandando, né? Um salve para William e Clarice. Beleza. Então, se eu tenho uma empresa, tá? Eu quero cumprir com a legislação não só ambiental, mas com todas as legislações vigentes que tem para eu cumprir. Tá? Quando a gente fala de preocupação no aspecto ou na variável ambiental, Santana, tá? A gente se preocupa também com o quê, gente? A gente se preocupa com a saúde ocupacional do trabalhador. Certo? Se um trabalhador meu começa a apresentar uma doença, por exemplo, eu tenho uma fazenda e coloco os funcionários no sol, exposto ao sol em horários, né, que não é para colocar. Eles vão ter queimadura de pele, né? Podendo gerar, certo? Um câncer de pele, quem sabe? Ou não. Dependendo do tempo de exposição e da constância da exposição. Então, isso aí, gente, entra no aspecto também ambiental. Tá? A segurança do trabalhador, a segurança ocupacional. Por quê? Porque se você mantém a pessoa, um funcionário seu, começar a adoecer por conta do ambiente de trabalho que está sujo, né? O que é que você fez para reduzir aquela poluição? Um funcionário seu de uma mina, que entra para escavar, procurar minério e não usa o equipamento de proteção individual, está explorando um recurso natural sem as devidas, né, precauções. Certo? Então, isso tudo remete aqui a multas, a sanções. Certo? Você não vai querer que a sua empresa feche as portas por conta disso. Né? Bom, o despertar da consciência ecológica na contabilidade. A contabilidade, objetivando evidenciar a situação econômico-financeira das empresas e o desempenho periódico delas, constitui um adequado sistema de informação quanto à postura ambiental das entidades. Certo? Bom,
A 7ª reunião da ONU evidenciou as normas contábeis sobre a contabilização dos elementos de proteção e recuperação ambiental e sobre o nível de divulgação adequado. Tá? Bom, e olha só, Ribeiro faz a seguinte observação sobre a evolução da normatização contábil. Para normatizar, para normalizar, é interessante, olha o que é que ele diz, é interessante verificar a evolução das exigências. Começa com a evolução. Com relação à divulgação de informação sobre o que a empresa esteja gastando ou sendo obrigada a gastar. Então, é interessante verificar a evolução, tá? É interessante verificar a evolução das exigências com relação à divulgação de informação. Não tem que ser uma contabilidade ambiental transparente? Então, os funcionários da empresa têm que saber os gastos relacionados ao meio ambiente. Tá? Quer na forma de investimento ou de despesa com relação ao controle do meio ambiente. Certo? Mais do que uma contabilidade de gastos ambientais, é a ideia da tomada de contas. Certo? Essa tomada de contas dos gastos com o meio ambiente parece estar tomando corpo nas sociedades de inúmeros países de várias regiões do mundo. Muitas empresas pegam os seus recursos, né, o que conseguem, né, de retorno de uma produção produtiva e investem nessa questão ambiental. Tá? E começa a fazer o quê? O marketing, começa a fazer a propaganda, né? Começa a divulgar, deixar transparente as ações sociais em relação a isso. Elas fazem isso. Então, se ela divulga, se ela torna uma divulgação transparente, a divulgação de informações de forma transparente, ela tem que se responsabilizar. Beleza? A responsabilidade de uma empresa nessa questão ambiental ou em outras questões não é somente para o funcionário, não. Não é somente com a empresa, não. Ela se preocupa com o cliente externo. Porque ele sim. Tudo que a gente fala de gestão, gente, a preocupação é com o cliente externo. Tá? Portanto, propostas e recomendações existem no sentido de que as companhias tornem públicos os efeitos de sua interação com o meio ambiente. Através de quê? Ações. Os efeitos da interação da empresa com o meio ambiente, de acordo com Ribeiro e Lisboa, podem ser identificados mediante o estoque de insumos antipoluentes, tá, para inserção no processo operacional. Insumos antipoluentes. Filtros. É um insumo antipoluente para inserção no processo operacional. Filtros de água, filtros. Para tirar o quê? O contaminante do solo, por exemplo. Ou contaminante da água. Não sei se vocês lembram aquela cultura, aquela planta que foi muito utilizada há muito tempo, mostrou aí que a moringa. Pegava a semente da moringa e muita gente colocando dentro da caixa d'água. Por quê? Porque a água não estava vindo com qualidade, a água estava barrenta, né? E aí, antigamente, a pessoa usava aquelas moringas, tipo umas vagens, deixava dentro da caixa d'água. Diziam que era absorver, né, a sujeira. Tá? Outro ponto também utilizado muito em pesquisas
para solos contaminados com materiais minerais, pela extração de minérios, solo contaminado, usava o quê? O biocarvão. Tá? Então, tudo isso são insumos antipoluentes. Outra questão também, professora, é só a questão de estoque de insumo? Na indústria lá que eu falei para vocês, que fechou as portas por questões ambientais e trabalhistas, né? Era assim, tinha a indústria, não dá para desenhar aqui. Tinha a indústria sou eu. Vamos supor que a indústria sou eu. Tá? Tem a indústria aqui tem a plantação de eucalipto, né? Para diminuir o quê? A poeira da fabricação do cimento chegar diretamente nas casas dos moradores. Mesmo limpando a casa todo dia dos moradores, sempre tinha aquele pozinho. Né? Por isso que plantavam os eucaliptos como se fosse uma espécie de quebra-vento. Professor, e se for isso aí? A gente descreve? Sim. Eu vou desmatar. Vamos supor. Né? Tem os tipos de desmatamento. Eu vou desmatar para implantar o quê? Eu tenho que dizer. Tá? Beleza? Então, isso aqui, insumos antipoluentes, eu poderia botar equipamentos, máquinas, veículos que emitem menor número de fumaça. Né? Vamos supor que eu quero simplesmente... Eu tenho uma indústria de asfalto. E aí eu quero fazer o asfalto ecológico. É antipoluente. Tá? Contaminação de água. Falei de solo, contaminação de água. Tem os equipamentos também. Indústria de alimentos tem que ter um laboratório. Para testar aqui, ó, o alimento. Então, vejam o seguinte, que a contabilidade ambiental, ela é uma ferramenta, é um relatório do que você vai gastar em relação ao meio ambiente. Né? Se eu compro manta, filtro, biocarvão, né, para descontaminar algo, eu tenho que colocar lá no relatório. E depois é que faz um balanço total, certo? Todos os insumos antipoluentes que for utilizar em algum projeto, tem que citar na contabilidade ambiental. Tá? Os investimentos realizados em tecnologias antipoluentes, máquina, equipamento, instalação, o montante de obrigação, né, assumida pela empresa para recuperar áreas degradadas ou águas contaminadas e para pagamento de penalidades, né, ou multas decorrentes da infração à legislação ambiental. Certo? As reservas para contingência construídas com base na forte probabilidade de ocorrência de perdas patrimoniais provocando por eventos de natureza ambiental. Bom, o montante de custos, olha aí. Custos e despesas incorridos com vista à concentração dos níveis de poluição e ou por penalidades recebidas por procedimentos inadequados. Tá? Essas informações traduzem o empenho prático da organização em melhorar a qualidade ambiental do planeta. Empenho prático da empresa em melhorar a qualidade ambiental do planeta. Indústria de construção de asfalto ecológico. É um empenho da organização para melhorar a qualidade ambiental e, por conseguinte, em demonstrar sua responsabilidade social, além de servir de parâmetro para a melhoria de suas congêneres.
isso aqui, gente, o que acontece é o seguinte. Tem empresas que se empenham muito, né, para melhorar a qualidade ambiental, para ela ser bem vista, para ela ter uma boa imagem no mercado. Tem empresas que investem, mas investem somente, igual o código de ética. Tem código de ética e fica engavetado. Pois tem empresa que, às vezes, investe somente porque sabe que para receber uma certificação eu vou, né, mudar a minha empresa. Tá? E aí recebe a certificação, recebe a auditoria, mas na hora que os auditores dão as costas, cadê? Né? Então, muitas empresas investem, têm esse empenho só para conseguir uma certificação. Depois, não sabe, né, que vai voltar ali novamente os profissionais para fazer auditoria, né, e pode multar a sua empresa. Eu, particularmente, se eu tivesse uma empresa, eu fazia o possível, né, em relação à área ambiental para que eu não seja multada. Tá? Fica a dica aí para vocês. O passivo, que representa as obrigações para com terceiros, devem ser reconhecidos a partir do momento em que são verificados, mesmo que ainda, tá, não haja uma cobrança formal ou legal. E esta identificação e a divulgação do passivo ambiental são de grande relevância para a avaliação das condições de continuidade, tá, das empresas, além de serem úteis na evidenciação da responsabilidade social. Tá? Tem empresas que não querem se responsabilizar, né, e jogam a responsabilidade toda para o gestor. Ou tem gestor que joga a responsabilidade para o funcionário. Gente, isso não é bom. Beleza? Meio ambiente, vocês lembram de quê? Responsabilidade de todos. Tá? E já já a gente volta para dar continuidade.